Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes. Temos atualizações sobre o Jorginho, que já está no Rio de Janeiro, e vou dar um spoiler para vocês, ele vai ao CT Ninho do Urubu conhecer as estruturas do Flamengo. Nós vamos falar mais sobre esse jogador que está muito próximo de assinar um contrato com o Flamengo, se tornar jogador do Flamengo pelos próximos 3 anos. Pelo menos esse será o tempo de vínculo dele com o Flamengo. Tem também informação sobre Gerson, renovação de contrato de Gerson. Tivemos acesso a mais detalhes da proposta do Flamengo para os representantes do atleta para poder renovar o contrato dele. Vou dar mais um spoiler. Ele aceitando, ele terá o maior salário do atual elenco do Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, estamos em data FIFA, sem jogos aqui no futebol brasileiro, mas tem a seleção brasileira nessa quinta-feira contra a Colômbia. Jogo importante para o técnico Dorival Júnior, jogo importante para alguns atletas que podem fazer estreia com a camisa da seleção brasileira, o caso do Wesley, por exemplo, jogador de destaque do Flamengo, e jogo importante para você fazer sua fezinha, sua aposta lá na KTO e quem sabe garantir aquela grana extra. Link aí, ó, na descrição, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante porque o site é muito fácil de utilizar e as odds são boas demais. Lembrando, é só para maiores de 18 anos e eu peço sempre para vocês jogarem com muita responsabilidade, galera. Vamos para as informações. Rapaz, o Sampaoli, técnico do Flamengo, ele deu uma entrevista ao programa Abre Aspas, lá do GE, e eles subiram aqui, o GE subiu aqui uma parte que ele fala sobre o Flamengo, sobre a saída dele, aquela agressão do preparador físico dele ao atacante Pedro, e o Sampaoli disse o seguinte: ali terminou tudo, a gente vinha de 25 partidas sem derrotas, 68% de aproveitamento, a equipe vinha crescendo, ganhamos em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro, que para o Flamengo sempre foi muito difícil. Eu acho que esse conflito entre Pedro e Pablo, o preparador físico dele, foi algo assim. Inclusive, eu queria sair do Flamengo, porque foi um fato que mudou a história. Então era como ficar... Eu expus isso ao presidente, que disse que não, mas não era a mesma coisa. Não era porque foi algo que nos gerou um antes e depois. Ou seja, ele querendo dizer que após essa agressão aí, o ambiente lá no Flamengo acabou, pelo menos para o trabalho dele, ele queria sair e na ocasião o presidente Rodolfo Landim não quis demiti-lo, não quis liberar a saída dele. Então, o que eu considero eu considerei na época um erro ter mantido o Sampaoli, porque não tinha mais clima, o clima era péssimo, essas eram as informações que todos os jornalistas tinham, mas isso é passado, só trazendo essa curiosidade aqui, porque o Sampaoli é raro falar, e quando ele fala, ele dá boas declarações como essa. Confesso que eu estou animado para ver o restante da entrevista do Sampaoli. Vamos falar agora de Bruno Henrique, porque hoje ele foi homenageado lá no CT Ninho do Urubu, pelos 100 gols com a camisa do Flamengo, um jogador que é muito ídolo, mas muito ídolo mesmo, e quando eu falo ídolo é na essência da palavra, um jogador que não se mete em polêmica, e isso aqui não é uma indireta a ninguém não, tá gente? É porque é um estilo de jogador que eu gosto, sem polêmica, preocupado em apenas jogar futebol, um ser humano que passou por muitas dificuldades, inclusive ele começou tarde no futebol, aos 21 anos, sem passar por categoria de base. É o caso do Michael, por exemplo, o caso do Júnior Santos, que hoje está no Atlético Mineiro. Em 2018, para quem não sabe, ele quase encerrou a carreira dele por conta de um problema na visão que ele teve, tá? Confesso que eu não lembro o nome do problema que ele teve na visão, mas na época, poucos se recordam, mas ele quase se aposentou por conta desse problema na visão. Veio para o Flamengo em 2019 a pedido do técnico Abel Braga, teve uma lesão muito grave no joelho, multiligamentar, e ficou aquela incógnita de como o Bruno Henrique voltaria, e voltou como se nada tivesse acontecido. Um jogador que atualmente é extremamente importante, o rei dos clássicos, e repito, muito ídolo. É tão ídolo que hoje ele se emocionou lá no Flamengo, se emocionou de fato, de maneira literal, chorando ao ser homenageado pelos 100 gols com a camisa do Flamengo. E ele falou uma frase ali que é a pura verdade: isso é para poucos. Para poucos conseguem fazer 100 gols com a camisa do Flamengo. Jogar no Flamengo não é fácil, gente. Não é fácil, uma pressão muito grande. E o Bruno Henrique tira de letra essa pressão porque é um jogador que se dedica bastante.
Sucesso ao Bruno Henrique como ser humano, como jogador de futebol, porque é um cara sensacional e é rodeado de pessoas maravilhosas também. Então, boa sorte ao Bruno Henrique na temporada 2025, que consiga fazer muitos gols com a camisa do Mengão e chegue a 200 gols. Ele tem contrato longo ainda, tem mais 2 anos ainda de contrato, um jogador sensacional. Vamos falar agora do Gerson, galera, porque eu tive acesso à proposta do Flamengo para os representantes do Gerson, tá? Gente, o Gerson atualmente, estamos em 2025, ele tem contrato até 2027. O pai e um dos empresários dele, o seu Marcão, disse publicamente, reclamou publicamente do salário defasado do Gerson. Ele está certo no argumento dele, o salário sim está defasado, mas ele não pode comparar, por exemplo, com o Michael, que é um jogador que chegou livre ao Flamengo. O Flamengo não teve que comprar o Michael de ninguém, tal como teve que fazer com o Gerson, na ocasião com o Olympique de Marseille. Vocês vão se recordar que o Flamengo fez um alto investimento para recontratar o Gerson, não foi barato. Além do salário que o Flamengo paga, ele não é um salário baixo, embora esteja defasado, o Flamengo tem que fazer um investimento ao clube francês para poder tirar o Gerson de lá. No caso do Michael não, no caso do Danilo não, no caso do Alexandre também não. Então não pode comparar, acho injusto comparar com esses atletas. E aí, depois teve uma reunião, o Zenit fez uma proposta ridícula ao Flamengo. A proposta, na visão do Flamengo, foi utilizada para os empresários tentarem uma renovação de contrato. Até aí tudo bem. O Flamengo conversou com o seu Marcão na figura do José Boto, ficou tudo acertado. A gente vai fazer uma proposta para renovação de contrato. A proposta foi enviada. E a proposta que foi enviada para eles foi contrato até 2030, ou seja, uma renovação por mais 3 anos, porque ele tem contrato até 2027 com o Flamengo atualmente. E, caso ele aceite, ele terá o maior salário do atual elenco rubro-negro. Estamos falando de jogadores que hoje ganham bem. Arrascaeta, Bruno Henrique, vamos lá, Michael, Danilo, Alexandro, tem mais. Luiz Araújo não ganha pouco. Tem mais. O Pulgar acabou de renovar contrato. Bruto, 1.100.000 por mês. Então, a proposta financeiramente falando, e o Gerson, cara, se eu não me engano, ele tem 27 anos já. Vamos lá, deixa eu ver aqui a idade do Gerson para eu não errar. Para ver até quando, ele tem 27 anos, acertei. Ou seja, seria mais 5 anos. Ele teria contrato com o Flamengo até completar 32 anos. Sabe-se lá até quando o Gerson vai jogar com esse nível de futebol que ele vem jogando. E eu repito, para mim foi o melhor jogador do futebol brasileiro na temporada passada. Entendo quem fala que foi o Luiz Henrique do Botafogo, beleza, mas o meu voto sempre foi no Gerson. E esse ano ele é um dos melhores, se não é o melhor, nesse começo de temporada aqui no Brasil. Tá jogando muita bola, tá com a seleção brasileira. Agora a bola está com eles. Eu estou vendo alguns jornalistas, entendo, cada um tem a sua apuração, dizendo que a situação está muito longe de um acerto. Está longe de um acerto porque, pelo visto, os empresários... E como eu falei antes, o foco, a minha cabeça, a minha determinação que fez eu, mais uma vez, mostrar para todo mundo que estava falando que era errado. Que eu trabalhei silenciando momentos difíceis e eu dei a volta por cima. E como eu já falei em outras entrevistas também, eu sou um cara iluminado e abençoado, porque foi Deus que me colocou aqui. Eu com 21 anos de idade estava virando jogador profissional. Para muitos era difícil, desacreditado, e hoje fazendo 100 gols, né, com a camisa do Flamengo, acho que é para poucos. E eu consegui, cara. Eu venci. Eu venci. Eu prometi que eram 5 perguntas para ele, mas vamos fazer mais 2 aí. Pode? Vamos lá, então. Bruno.